Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para a realização de audiência pública referente à LOA, Lei Orçamentária Anual, ano 2017. Vou chamar agora as autoridades para compor a mesa. Gostaria de chamar o senhor Jefferson, secretário de Planejamento, para compor a mesa. A senhora Andréia, secretária de Meio Ambiente, para compor a mesa. Joelma Miranda, controladora do município, para compor a mesa. Senhor Fabrício, secretário de Articulação. Agora eu vou anunciar às autoridades aqui presentes. Aldimar, secretário de Tributação. Senhor Felipe, da Procuradoria. Conselho Tutelar, os conselheiros Mozaniel e Alisson. Edson, representando o Sindicege. A Guarda Municipal, também aqui presente. E quero registrar também a presença dos nobres colegas vereadores. Edson do Carmo e Edinô Albuquerque. Esta audiência vai ser conduzida da seguinte forma. Primeiro passo. A palavra será facultada ao representante do Executivo para explanação da LOA 2017, o qual é o objetivo de discussão da referida audiência pública. Depois será facultada aos componentes da mesa e, em seguida, ao público presente. Só quero fazer uma ressalva, que não se direcione para outros assuntos que não seja dentro da LOA, discutir a LOA, porque quem o fizer vai ser interrompido. Segundo passo, a cada pergunta, indagação ou questionamento feito, será repassado a quem de fato tiver competência para responder. Agora, neste momento, eu passo a palavra ao secretário Jefferson, secretário de Planejamento, senhor Jefferson, para explanar a LOA 2017. Boa tarde a todos. Saúdo a presidente desta audiência pública, a vereadora Lisete, no qual saúdo a todos presentes à mesa. Saúdo aqui a imprensa, a Guarda Municipal, aos nobres colegas secretários, a população em geral. O trabalho de elaboração do orçamento, eu gosto de dizer que ele tem duas fases que são bastante distintas. Uma de realmente pensar sobre o que nós vamos colocar no orçamento, sobre
os projetos, os programas, as obras, por parte de cada secretaria. E a outra parte é você fazer a projeção de receita, é você olhar o mercado, é você olhar a situação, como está se comportando, o que nós vamos ter, de que forma nós vamos projetar a nossa receita para o ano seguinte. E isso se dá antes da LOA. Isso se dá na hora que a gente elabora a Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, e que nós encaminhamos para essa casa aqui em maio. Então, em maio deste ano, nós encaminhamos aqui a LDO, em que tem a projeção de receita e que se faz, dentro dessa projeção de receita, a análise do mercado, a análise da situação do país, para que a gente possa imaginar como vai ser essa projeção para o ano seguinte. E aí, esse ano, tivemos duas peculiaridades. Uma é que, em maio, a gente estava na disputa, na questão política no país, com relação ao impeachment. E a instabilidade, naquele momento, era muito grande. A gente tinha projeções, eu que faço esse levantamento pelo relatório de mercado Focus do Banco Central. O Banco Central, existe um relatório em que ele disponibiliza semanalmente a análise do mercado. Então, semanalmente, isso a partir do mês de abril, eu comecei a analisar e se fazia projeção numa semana, na semana seguinte era outro dado. Então, foi complicado você chegar a uma conclusão realista com relação à projeção de receita. E aí nós vamos para outra questão. Chegamos para o segundo ponto. Quando a gente chega também para apresentar a LOA, aí nós temos a questão eleitoral, né? Que também é outra instabilidade. Mas, diante do que foi apresentado, inclusive... Boa tarde, vereador. Diante do que foi apresentado, inclusive, na LDO, não ficou muito distante do que a gente analisou agora para o mês de novembro, que nós estamos agora, nas projeções que nós fizemos. Então, é o seguinte, no mês de agosto, de 1º de agosto, aí eu vou dizer como é que é feita a LOA em si, né? No mês de agosto, nós encaminhamos para cada secretaria um memorando circular, em que esse memorando circular, ele fala exatamente de como é que nós vamos elaborar o orçamento para 2017. E aí eu falo da questão da projeção de receita para 2017, eu falo das questões que temos que acompanhar o PPA, eu encaminho para cada secretaria os acompanhamentos orçamentários, demonstrativos de despesas por dotação, eu mando resumo de pessoal, quer dizer, eu passo vários documentos para a secretaria para que eles possam fazer as projeções das pastas respectivas. E aí, durante esse período, do mês de agosto e do mês de setembro, a gente vai condensando, quer dizer, eu vou recebendo esse material das secretarias, e a gente vai condensando dentro do sistema e formatando. E foi assim que iniciamos o orçamento deste ano. Então, a nossa projeção de receita em 2016, para esse ano de agora, ele foi feito o ano passado e está em 181.976.000. E diante do que foi feito na LDO, diante de todas as análises que nós fizemos, houve um acréscimo para o próximo ano de 7%. E aí alguém pode dizer assim, pô, mas como é que você dá um acréscimo de 7%? Nós estamos num período de redução de despesas, nós estamos num período crítico. É porque diante do que foi planejado para esse ano, a minha projeção, a nível de planejamento, é que a gente consiga alcançar a receita, se não na sua totalidade, no mínimo 95%. Então, desses 181 milhões que está para esse ano, nós vamos conseguir cumprir. Apesar das reduções que está ocorrendo, que ela é pontual, ela não é em todas as receitas. Ela se restringe aos royalties,
ela se restringe ao ISS. Por quê? Porque não tem obra aqui na Petrobras. E aí você pode dizer assim, sim, mas a gente está numa situação complicada, o país está em recessão, o país está aqui, está assado. Só que tem um outro detalhe que me fez garantir o aumento de 7% da receita para o próximo ano. É que o fator de repasse do ICMS do Estado para o município de Guamaré, ele está saltando de 11% para 12%. Ele está aumentando um percentual. E esse aumento, só esse aumento referente, ele tem um reflexo, um aumento que dá um reflexo de aproximadamente 11 ou 12 milhões, que é exatamente os 7% que eu estou propondo de aumento, de estimativa de receita. Quando eu falo orçamento, a gente está estimando a receita, a gente está fazendo uma previsão de receita, e que se espera que se cumpra. E que em todos os orçamentos a qual eu tenho apresentado aqui a esta casa, a gente tem basicamente cumprido essa meta de receita. Então, eu já falei com relação ao aumento do fator de repasse do ICMS de 11% para 12%. Mas diante da crise, diante da situação no qual nos encontramos, eu queria tecer algumas considerações. Eu vejo que a economia do país ela está numa situação complicada. Vamos dizer que ela chegou ao ápice e agora ela estacionou, a tendência é que ela se mantenha e cresça a partir de 2018. Então, eu diria assim, que a tendência é que a gente não caia, que o nível da atividade daqui para frente ela cresça. Tanto é que pelas projeções do Banco Central, a gente tinha em maio uma projeção para o PIB do próximo ano de um acréscimo de 0,5%, hoje nós já temos uma projeção de acréscimo de 1%. Estava 1,23%, passou para 1%, porque aí está o efeito Trump. A eleição dos Estados Unidos interferiu um pouco nessa projeção de crescimento do PIB para o próximo ano. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de situação econômica se eu estou mantendo a receita? Porque essas receitas, elas são previsões. E a gente tem que, nesse momento atual, não só olhar os projetos que estão sendo apresentados, as discussões que a gente vai fazer aqui hoje na Câmara, mas a gente tem que olhar os fatores externos que podem afetar isso. O que é que pode afetar a não conclusão disso aí? Qualquer respingo hoje na Petrobras, qualquer situação na Petrobras. Existe hoje aqui um falatório de que a Petrobras, a refinaria, possivelmente possa ser vendida, né? Existe aí, já foram repassados alguns campos, que a gente sabe que esses campos que estão sendo repassados não são campos, e são campos que já são estáveis e que não há possibilidade de aumento de produção, mas foram repassados. Então, esses efeitos, essa projeção aqui, ela pode sofrer no próximo ano. E aí é que o meu alerta é que, e aí conclamo aqui os novos vereadores, eleitos inclusive, no próximo ano, atentem para esse fato de estarem mais juntos com a Petrobras, de se juntar aos municípios produtores de petróleo, de se fazer uns requerimentos aos deputados, aos nossos deputados estaduais, federais, senadores, no sentido de conseguir entender o que pode acontecer, os reflexos do que pode acontecer aqui na Petrobras. A gente sabe também que a Petrobras já esteve pior. Ainda semana passada, quem fica atento aos noticiários, viu que a Petrobras recebeu 200 milhões de repatriação do dinheiro aí da Lava Jato, que já vai somando evolução, né? Já está tomando diversas medidas para melhorar a sua situação financeira, só que a Petrobras hoje ela está sendo administrada de forma profissional. E de forma profissional, levando em conta que não há muita influência política, podemos sofrer, o município pode sofrer. Então,
alerta que eu coloco ali, situação econômica e da Petrobras, é esse. Que eu acho que o que a gente está projetando pode acontecer um pouco mais, um pouco menos, né, diante da situação que se encontra o país, mas podemos ter um revés. A gente nunca sabe. Quer dizer, em maio eu tinha uma situação econômica, hoje eu tenho outra, o ano que vem eu posso ter outra situação. E aí tem um outro detalhe importante. No próximo ano, a gente vai ter em maio, 2 de maio é o prazo em que o município tem que entregar aqui o PPA. PPA em que vai haver o planejamento de 2018 até 2022. É um outro alerta que eu faço aqui a esta casa, novos vereadores e a população em geral. É um momento oportuno de se levantar as demandas, as necessidades do município. O que é que o município planeja para os 4 anos? É um momento em que a população tem que se unir e verificar o que é necessário, o que precisa, né, para que a cidade melhore, para que as pessoas tenham melhores qualidades de vida. E aí o alerta maior não é a gente só verificar que precisa de uma casa, precisa de uma estrada, precisa disso ou daquilo outro, ou de um programa social, ou de um plano de cargo, ou daquilo outro. A gente tem que olhar o contexto como um todo. Quer dizer, a gente tem que imaginar que Guamaré tem que pensar mais à frente, em estar criando um novo nível de atividade. Eu acho que eu já falei isso aqui em outro momento. A gente tem que imaginar que a gente não pode depender a vida inteira da Petrobras. Então, o que é que a gente pode fazer para o Guamaré? A gente pode inserir um outro ramo de atividade aqui na cidade? Podemos. Existem várias cidades no país que fizeram isso. Então, esse debate é que tem que acontecer a partir do próximo ano, né, no sentido de alertar, no sentido de prevenir e de se criar meios para que o município não fique dependente só da Petrobras. Quando a gente olha para a iniciativa privada, a gente pensa assim: você como cliente, se você tiver uma empresa, como cliente não, se você tiver uma empresa, você vai ter só a Petrobras como cliente? Não, você tem que ter a Petrobras e outros clientes, porque no dia que você perder o contrato com a Petrobras, você tem outros clientes para manter a empresa. Do mesmo jeito, nós temos que pensar hoje como cidade, né? No momento que a gente não tiver a Petrobras, ou que a Petrobras estiver em baixa, a gente tem outro ramo de atividade para sobreviver. Dubai, nos Emirados Árabes, fez isso. O petróleo lá foi identificado que ia se acabar, foi o que eles fizeram. Criaram o maior entreposto do Oriente Médio. Criou uma cidade onde é feita para o turismo de luxo, né? Então, a gente tem que pensar o que é que a gente pode fazer. Se aqui tem potenciais turísticos, então nós temos que investir nos nossos potenciais turísticos. Investir no potencial turístico não é só ter pousada, não é só ter uma estrada, é preparar a população para receber o turista, né? Eu sei de casos aqui de pessoas que querem fazer um passeio de barco, tem dificuldade de encontrar a pessoa que faça um passeio de barco. Então, se a gente vai expandir essa área, a gente tem que imaginar que essas pessoas têm que ter local, tem que ter ponto, tem que ter horário definido, tem que ter... Então, isso é que tem que ser repensado. Então, é um alerta que eu peço licença aqui aos senhores e coloco nesse momento em que a gente está encerrando um exercício. Estamos partindo para um outro importantíssimo, em que a gente vai, no próximo ano, trabalhar o PPA muito nessa área. E aí eu fiz algumas considerações ali. Nesse orçamento, 47% dele refere-se a despesas com pessoal e encargos. 12% é investimento. Educação está com 30%. Saúde, 20%, assistência social, 8%. Então, nós tivemos um aumento expressivo nos valores direcionados para os fundos, né? Houve uma pequena redução de investimento, né, e que foi alocado nessas áreas. Alguém pode dizer assim: mas por quê? Porque no momento de crise, né,
há necessidade de oferecer mais saúde, há necessidade de se oferecer mais assistência social à população. Então, se tem demandas nessas áreas sociais, e os secretários da pasta, por já estar necessitando, propôs esse aumento. E aí, a gente tem uma comparação do que a nível de, por secretaria, o que está sendo colocado, né, neste orçamento, fazendo uma referência de 2016 a 2017. Poder Legislativo, nós tínhamos em 2016, esse ano, 10 milhões e 500, o próximo ano, 11 milhões e 200. O Gabinete Civil, 3 milhões e 160, para o próximo ano, 3 milhões e 123, foi menor, né? O Planejamento tem 760 mil, para o próximo ano tem 1 milhão e 676 mil. Por quê? Alguém pode pensar, por que aumentou aí 900 mil no planejamento para o próximo ano? Porque já está em procedimento licitatório a questão do cadastro multifinalitário, que nós comentamos aqui, que vai possibilitar a regularização fundiária do município. Então, já está lá alocado, não vai ser concluído esse ano, então eu tenho que fazer a previsão para o próximo ano. A administração era 4 milhões e 559, passou para 5 milhões e 922, aumentou um pouco. Por quê? Porque na administração consta as sentenças judiciais, consta pagamento de dívida, constam algumas coisas que fez com que aumentasse. Tem a questão de pessoal também na administração. Desenvolvimento rural, permaneceu quase a mesma coisa, 4 milhões. Esporte, era 8 milhões, passou para 4. Por quê? Porque em 2016 estava alocado algumas obras no esporte que não foi feita e que no próximo ano também não foi incorporado para ser feito. Obras, 2016, 44 milhões. Para 2017, 34 milhões. Houve uma redução de 10 milhões em obras. Transporte e trânsito, permaneceu, diminuiu um pouco, passou de 3.400 para 3.257. Turismo aumentou muito pouco, está 3 milhões e 618. Tributação, 1 milhão 801. Meio ambiente aumentou pouca coisa, está em 2 milhões 542. Indústria, passou de 900 para 2 milhões. Por quê? Porque indústria, esse ano, o prefeito tinha planejado se utilizar do CTG, não o fez e voltou essa responsabilidade de capacitação e de serviços que iam ser executados pelo CTG, voltou para a indústria. Tem várias outras, né? A controladoria, 347 mil, baixou. A controladora está dando exemplo aí, reduzindo o custo. Aí você tem procuradoria, articulação, aumentou pouca coisa, está em 527 mil. Contadoria também permaneceu quase a mesma coisa, 593 mil. E aí vai, aí vamos para os maiores. Saúde. A saúde era 23 milhões esse ano, passou para 33 milhões, aumentou 10 milhões. É como se a gente tivesse tirado 10 milhões de obras e colocado na saúde. Né? E alguém pode dizer, por quê? Não, porque aumentou a estrutura, foi visto que foi inaugurado centro, o UBS, lá, a Unidade Básica de Saúde embaixo do meio, foi reformado isso, foi criado centro cirúrgico. Então, houve todo um acréscimo de estrutura na saúde que possibilitou esse orçamento. Assistência social também aumentou aí 2 milhões, saiu de 12 para 14 milhões. A educação, de 41 para 51. Esses 41 para 51 é como se fosse já o aumento do orçamento, né? Nós tivemos um aumento de 12 milhões no orçamento, praticamente foi para a saúde, foi para a educação. Saiu de 41 milhões para 51 milhões. Fundo de habitação, esse ano foi 3 milhões de reais, o próximo ano está 1 milhão só. E fundo da infância e adolescência,
40 mil esse ano, passou para 240 mil, inclusive esse valor ele está em caixa, né? Não é um valor que a gente vai desembolsar, ele já existe em caixa esse fundo. E aí vamos para as ações, principais ações que eu digo aqui, eu sempre coloco os investimentos. Esses investimentos eles são as obras, para a gente ter assim uma ideia, né, dos principais investimentos. Então nós temos pavimentação, recapeamento e calçamento. Esse ano estava 10 milhões, né? E para o próximo ano 3 milhões. Ampliação da rede de abastecimento da água, então 5 milhões e 500 esse ano, próximo ano 11 milhões e 247, que aqui está basicamente o dessalinizador, que foi colocado esse ano, mas que esse ano não foi pago, e por questões naturais, de ter que se pagar o próximo ano, a gente está incorporando no orçamento do próximo ano. Projeto Orla, Canto do Amaro, 800 mil, próximo ano 1 milhão. Iluminação pública 3 milhões e 100, o próximo ano diminuiu um pouco, 2 milhões. Boa parte aqui da cidade já foi feito algumas modificações na iluminação pública, né? Foi modificado para LED e várias outras coisas, coisa que no próximo ano não vai haver necessidade de fazer. A não ser nos loteamentos, nos assentamentos, em alguns locais que estão sendo, são novos, né? Construção de casas, falei, construção e manutenção de saneamento, esse ano teve 2 milhões, próximo ano 500 mil, construção e reforma do cemitério, que não houve pequenas reformas, mas não construíram o cemitério, então o secretário colocou novamente aí 500 mil reais, e só. Bom, os principais valores das secretarias aqui foram apresentados, os valores principais investimentos foram apresentados, a forma como foi elaborado o orçamento também, eu acho que deixei bem transparente para todos, as dificuldades que estamos encontrando e que poderemos encontrar, as sugestões, e aí eu agradeço a todos e estou à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Quero facultar a palavra aos componentes da mesa. Se tiverem algum questionamento, alguma pergunta a fazerem, está facultada a palavra. Quero registrar também aqui a presença do ex-vereador e vereador eleito Carlos Câmara. Como os componentes da mesa não querem falar agora, né? Então eu faculto a palavra ao público aqui presente. Pessoal, este é o momento de se fazer alguns questionamentos que acharem que deve ser feito. Presidentes de assentamentos aqui presentes, alguma coisa que acham que está faltando lá nos assentamentos. Então, este é o momento, porque é a partir daí que se vai ser colocado as emendas. Gostaria que o senhor dissesse o nome e de onde está representando. Meu nome é Francisco Fernandes da Fonseca, represento o assentamento Marizeiro. Eu achei ali na agricultura, porque caiu e não subiu esse ano. Se não deu para fazer pouca coisa para a agricultura, e o ano que vem, com esse orçamento vai dar? A minha pergunta era essa. Okay? Bom, eu acho que o orçamento da... Posso responder? Posso responder? Pode responder, secretário. O orçamento da Secretaria da Agricultura, ela baixou pouquíssimo, né? Foi praticamente a mesma coisa.
Segundo eu observei esse ponto, que foi bem colocado pelo senhor, e o secretário da Agricultura que me passa essas informações, mas eu tenho cuidado de dar uma analisada nesses números. Algumas coisas que são gastas na Secretaria de Agricultura, a expectativa é que não haja no próximo ano. Existem algumas despesas lá que muitas vezes não são despesas voltadas para o corte de terra, não são despesas voltadas para a produção em si, mas mais para abastecimento d'água, mais para atendimentos de conserto de bombas e de outras coisas. Segundo o secretário, essas coisas, a tendência é que no próximo ano caia, né? Espera-se cair. Então, praticamente manteve. A queda foi muito pequena com relação a esse ano, né? Não foi uma queda que represente uma falta de investimento, uma falta de atendimento lá, certo? Então, eu acho assim, os assentamentos, eles têm que cobrar mais a questão, no meu entendimento, né? A questão de que no atendimento ao corte de terra, no atendimento ao fornecimento de sementes, e isso consta no orçamento, já está bem suplantado no orçamento. Ok? Continua facultada a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Mozaniel, represento o Conselho Tutelar. Eu tive analisando a LDO há uns dias atrás e identifiquei um valor referente à assistência social, né, que estaria vinculado lá aos direitos da criança e do adolescente. E eu vi um valor, se não estou enganado, 520 mil, certo? E agora vejo que do ano passado foi 40 mil e hoje passa para 240 mil. Sendo que esse valor do Fundo da Criança e do Adolescente, que também, se não estou enganado, já era um valor que vinha reprogramado já de outros anos. Então, essa é a minha dúvida. 520 mil reais do que estava lá representado, pelo cálculo os valores que eu vi aí, fazendo um cálculo rápido, daria menos de 0,5% do valor orçado. Eu creio que é um valor muito pequeno. Bom, esse fundo, ele tem uma questão orçamentária e tem uma questão de valor, de saldo em conta. Eu acho que o que você deve ter visto na apresentação, em alguma coisa lá na secretaria, foi com relação a saldo em conta. Eu não saberia te dizer por que não foi, vamos supor, incluído o valor total do saldo em conta no orçamento, né? Mas que houve esse aumento de 40 para 240, que o que eu acredito é a perspectiva do que eles vão usar no próximo ano. Talvez não haja expectativa de usar todo o saldo que existe em conta. Quando você orça, você está colocando ali a sua previsão de gasto, tá? Então, a minha visão é que foi colocado pela secretaria aquilo que eles têm uma previsão de gastar, aquilo em que eles vão aplicar o valor. Então, eu vejo que eles não vão gastar no próximo ano o valor todo que está na conta, que é o que você apresentou. Então, existe uma diferença entre orçado e saldo em conta, tá? Agora, nada impede de você que faz parte, e se houver necessidade de um investimento maior, você, junto com o pessoal técnico da secretaria, analisar e verificar a possibilidade de se modificar. Inclusive, se você tiver projetos, porque nessa área existe uma aplicação específica, um dinheiro que tem que ser aplicado de forma específica. Então, se vocês tiverem projetos e que tenham a necessidade de usar todo esse recurso, já podem conversar, ainda podem conversar com a secretaria e, de repente, até sugerir aqui para o presidente da comissão que altere o orçamento. Certo? Então, é isso. Uma questão é saldo bancário, outra questão é previsão de gasto. Ok? Continua facultada a palavra.
Já que o público, em geral, não tem mais nenhum questionamento a fazer, continua facultada a palavra à mesa. Pode. A palavra ao secretário de Planejamento. Complementando o que eu estava sugerindo ali na minha explanação com relação à questão de investimento em outro nível de atividade no município, eu teria um exemplo. Existe uma cidade na Paraíba que se chama Cabaceiras. É uma das cidades mais antigas da Paraíba, mais antigas mesmo, do tempo do Império aí. E ela é um local identificado como o local mais seco que existe na Paraíba. E estava em crise, água, população sofrendo. E, de repente, assumiu um prefeito, isso aconteceu há uns 10 anos atrás. Assumiu um prefeito nessa cidade, e ele disse: rapaz, é o seguinte, eu vou divulgar a seca. Eu não tenho o que vender, eu não tenho nada aqui, minha terra não produz nada, a agricultura não é zero, o que eu tenho aqui é bode, porque na seca ainda sobrevive, e uma população aqui que quer trabalho. Então, foi o que ele fez. Ele fez um programa que, inclusive, ganhou, na ocasião, o prêmio Prefeito Empreendedor, na Paraíba. Ele fez um programa de turismo da seca. Quem quiser conhecer a seca, vá a Cabaceiras. E aí criou, durante um mês, um período do ano, criou corridas de bode, e aí incrementou a culinária. A culinária, você tem lá pizza de bode, tudo do que eles têm na região, só o que tem na região. Então, isso é sinal de que a gente pode muito mais do que Cabaceiras. A gente tem que pensar que a gente não pode só depender só dos ventos que dão receita aqui a algumas famílias com essas usinas eólicas. A gente pode pensar que não podemos depender só do petróleo. A gente pode pensar que não podemos depender só da carcinicultura. E você vê que Guamaré é uma cidade que tem tudo. Tem tudo. Né? Mas estamos, de alguma forma, sofrendo com a questão das perspectivas do petróleo. E aí eu faço um outro alerta. Você faz uma análise hoje do estado do Rio Grande do Norte e do estado da Paraíba. A Paraíba é um estado em que economicamente está saneada. É um estado que não está atrasado nada. É um estado em que fez investimentos, enquanto o Rio Grande do Norte, um estado teoricamente mais rico do que a Paraíba, porque se você pegar o PIB do Rio Grande do Norte, ele é praticamente o mesmo PIB da Paraíba, mas a Paraíba tem mais população. Então, você tem uma renda per capita menor. Consequentemente, você tem pessoas, assim, um nível de renda menor do que aqui no estado. Mas você tem aqui o estado hoje numa situação de precariedade econômica. Por quê? Porque aqui nós temos uma concentração ou relativamente alta, um valor de receita advindo do petróleo. A gente olha Rio de Janeiro da mesma forma. A gente olha alguns estados que dependem do petróleo da mesma forma. Então, gente, a gente não tem que se acomodar com a riqueza. A gente tem que observar o futuro. E aí eu faço um alerta. Há um tempo atrás, a gente aqui há uns 10 anos atrás, talvez alguém lembre aqui, era normal alguém aqui estar fumando aqui dentro. Não era? Só que chegou um momento que as pessoas sentaram à mesa e resolveram dizer assim: nós não vamos aceitar mais fumantes em ambientes fechados. Não foi
Jesus Cristo, que estava lá em cima, que disse que estava escrito na Bíblia que tinha que parar de fumar. Não foi Moisés que desceu lá do Monte Sinai dizendo que tinha que fazer. Foram o quê? Foi a população, foram as pessoas que tomaram consciência de que tinha que mudar e mudaram. Hoje nem se percebe mais, porque a pessoa que fuma já sai do ambiente, vai lá fora, fuma o seu cigarrão e volta. E por que a gente não pode criar uma nova área de atividade econômica para Guamaré? Pode. Basta os atores principais, né, se reunirem, sentarem à mesa, né, e colocar de lado um pouco as diferenças e olhar para o município junto com a população, junto com as entidades, junto com os sindicatos, junto com toda, se reunirem e definirem que Guamaré tem que investir parte do seu dinheiro em um outro ramo de atividade que vai gerar recursos, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, né? E com o tempo, parte da dependência do petróleo acaba. Então, eu espero que um dia, em algum momento, alguém lembre disso que eu falei aqui. Daqui a 10 anos, quem sabe. Eu, na certa, não estarei mais aqui, não sei, mas espero que alguém um dia lembre que esse assunto ele tem que ser colocado na mesa e conversado. Não é só agora, porque a gente tem uma perspectiva de receita boa, que a gente vai esquecer isso, não. É agora que a gente tem, pelo menos, essa perspectiva, que a gente tem que sentar e definir essa situação. Então, só mais esse lembrete, esse aviso, eu acho que é um momento oportuno, né, da gente colocar isso. Eu já até... isso não é uma coisa só minha, alguns nobres vereadores também, eu já conversei, pensam também, têm esse pensamento. Eu acho que é oportuno se reunir aí no próximo ano, não agora, que eu acho que o momento não é oportuno, né? Mas o ano que vem, vocês pensarem nisso. Era isso. Continua facultada a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gustavo Henrique. Cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, os colegas vereadores aqui presentes, os agentes do governo que compõem a mesa, os representantes das comunidades aqui do município. Hoje é mais um dia daqueles que muitos de vocês já conhecem, oportunidade em que se houve a explanação acerca do orçamento e que se tem a oportunidade também de discuti-lo, de sugerir, assim como fez Mozaniel representando o Conselho Tutelar e nosso amigo Quinho, representante lá do assentamento Marizeiro. Por estar aqui já há 8 anos e durante todo esse período tendo a oportunidade de discutir os orçamentos, diga-se de passagem, quase todos eles, recebendo orientações do nosso amigo Jefferson, que hoje, além de explanar muito bem, como sempre faz, o aspecto técnico, né, de como é elaborado o orçamento, ele também acabou falando do aspecto político, dando exemplos bem claros de como se converter uma crise, de como se tirar proveito até do caos, a exemplo dessa cidade lá da Paraíba. E concluiu também de forma brilhante quando fez esse contrassenso aí com o nosso município. Nosso município tem todo tipo de problema, menos econômico. E até para salvaguardar o poder legislativo, no sentido de que esse parlamento, mesmo que timidamente, mas já discutiu saídas para essa dependência quase que total aí do petróleo, a gente tem discutido aqui algumas situações, inclusive avançamos até com alguns projetos. No entanto, isso acaba se perdendo ao longo do tempo. E hoje eu queria me ater
tão somente ao aspecto político, ao desejo da população, às prioridades da população, que ao longo dos anos não vem sendo posta, digamos assim, como prioridades. Estamos hoje aqui discutindo um orçamento para uma gestão futura, que poderá seguir esse mesmo modelo que todos já conhecem aí, que está há 4 anos, como poderá vir a ter uma mudança. Mas eu acho que a gente deveria se ater à discussão desses 4 anos, dessa gestão. Como o Jefferson mesmo explicou, esse foi um ano de crise, mas que, em matéria de recursos financeiros, aquilo que foi estimado praticamente se efetivou, né? Então, não podemos usar aqui o argumento ou desculpa de que eu não fiz aquilo que estava previsto porque o país vive um momento de crise. O país vive um momento de crise, mas o município continua surfando na onda da prosperidade e da abundância de recurso econômico. E essa realidade de abundância de recurso financeiro, ela nos permite e até nos obriga a discutir realmente políticas públicas que sirvam de alternativa para essa dependência do petróleo, como já foi dito aqui. Até bem pouco tempo, o turismo era uma mera especulação no município. Hoje, eu posso garantir a todos vocês que é uma realidade. Infelizmente, ainda não está deixando nenhum dividendo, justamente por ausência dessa política específica voltada para o turismo. Mas o que é o turismo, basicamente? É você ter uma demanda externa vindo para a sua cidade, para o seu município. E isso já existe. Os turistas eles já estão atraídos por Guamaré. Diga-se de passagem, turistas estrangeiros estão, inclusive, colocando Guamaré na rota de suas viagens, né, de suas viagens de férias e tudo. No entanto, Guamaré está fornecendo o principal atrativo para esses turistas e Galinhos, São Miguel do Gostoso e outras cidades estão colhendo o principal dividendo, que é na parte de gastronomia, de hotelaria, enfim. Isso precisa, secretário, ser visto com um olhar responsável, sabe? E precisamos tratar isso como uma prioridade, porque talvez a população não tenha ideia de quantos empregos, do tamanho da oportunidade que isso pode gerar. Hoje, Guamaré vive em crise, principalmente pelo desemprego. Nós tínhamos até então o polo da Petrobras, o polo industrial da Petrobras, a refinaria, como principal empregador do município, e a crise, né, que recaiu sobre a Petrobras provocou desemprego em massa aqui em Guamaré. E o município não se preparou, né, na verdade, não fez qualquer investimento para alterar essa realidade, para que as pessoas pudessem se preparar ou estar preparadas para enfrentar essa crise. Nós temos uma secretaria de capacitação, por exemplo, que se perdeu ao longo da gestão. Nós gostaríamos muito de estar aqui discutindo os avanços ou um feito a partir dessa pasta, e aqui eu não estou citando o nome de nenhum gestor que por ali passou, nem também estou direcionando a crítica ao prefeito, mas é algo que precisa ser discutido. Como foi mostrado aqui, existe um setor específico para lidar com essa situação, existe recurso alocado ali, e, no entanto, nós não estamos aqui encerrando uma gestão, dia 31 do próximo mês acaba uma gestão de 4 anos, onde durante os 4 anos nós tivemos recursos vultosos alocados ali para fazer frente, para lidar com essa situação da capacitação,
né, da profissionalização de nosso povo e, no entanto, nós não temos nada para apresentar. Isso é um aspecto realmente bastante preocupante, porque se esse modelo continuar, não há o que se falar em avanço, não há o que se falar em melhoria. A melhoria passa necessariamente por isso aí. Quem se qualifica tem oportunidade. Quem não tem qualificação está fora do mercado de trabalho, literalmente fora. E é lamentável também vermos que estamos encerrando uma gestão onde toda a estimativa de receita, podemos afirmar que ela basicamente foi alcançada, e a gente ainda tem que estar aqui discutindo falta d'água, saneamento básico. Falou-se, inclusive, numa obra muito necessária, uma obra essencial, mas que foi tão somente... eu vou chamar de maquiada, porque meu vocabulário não é muito vasto, e agora está me vindo aqui à cabeça. Mas, em se tratando dos cemitérios públicos, nós temos um aqui e outro embaixo do meio. A finalidade ela foi totalmente desvirtuada. Criou-se uma fachada que serve até de ponto de encontro de namorado, que é bem bonitinho, com jardim, tudo enfeitado, mas a finalidade do cemitério é sepultar os mortos. E essa finalidade não foi atendida nem de longe. As pessoas estão tendo que escalar catatumbas, estão tendo que viver um transtorno do tamanho do mundo para sepultar um ente querido, porque não tem um cemitério. Então teve oportunidade, recurso teve de sobra, mas o que está sendo entregue à população é isso. Se fizermos um raio-x, eu não pretendo fazer, nós vamos ver que a finalidade, praticamente de tudo, foi desvirtuada. E desvirtuada de forma a gerar, assim, bastante questionamento, porque, ora, se as prioridades... Vamos lá para o assentamento Santa Maria 3. Eu estive no assentamento Santa Maria 3 e talvez, se fizermos uma lista de prioridades, unanimemente vão eleger a estrada. A estrada que sai ali da BR até onde fica as moradias. Uma gestão de 4 anos, como já falamos, com toda essa abundância de recursos, as pessoas estão tendo que conviver com aquela estrada horrível, em condições absolutamente intrafegáveis. Da mesma maneira, Lagoa Seca clama por aquela estrada. Então, eu fico pensando, o que a gente pode dizer dessa gestão? Qual foi o avanço? Onde foi que a gente melhorou? Apesar de termos efetivamente arrecadado tudo aquilo que a gente disse, que a gente estimou arrecadar. Ou seja, não podemos falar em falta de recurso financeiro. Eu, particularmente, só atribuo isso à falta de gestão. E quando eu falo de falta de gestão, estou falando do secretário, porque ele vem aqui e deixa muito claro. Quando alguém questiona, o recurso de tal secretaria é muito pequeno, ele responde, sim, mas foi o secretário que disse que era isso. Eu sou o técnico, que elaboro o documento. Quem diz da demanda, quem fala do que precisa, são os gestores das pastas. Então, entrar aqui em mérito técnico, discutir números, discutir que falta isso, se subiu aquilo, em resumo, a mensagem que eu deixo, e até em tom de indignação, porque é esse tom que eu ouço das pessoas, exceto aquelas que, independente do certo ou do errado, elas estão se dando bem de alguma maneira e elas não querem mudar. A exceção dessas aí, quem realmente espera um serviço público de qualidade, externa indignação. Não é admissível. Viu obras, 48 milhões, acho que foi isso, quase 50 milhões, obras. 12% do orçamento, pelo menos para o próximo, né? Acho até que houve uma baixa aí, mas 12% é investimento. Inclusive, falando de investimento, ao longo desses anos em que eu venho aqui, tendo a oportunidade de discutir junto com o secretário Jefferson, era a palavra de ordem, obra estruturante, né? As obras estruturantes. O que seriam as obras estruturantes, se não lá no topo das obras estruturantes, a questão da água. E não está se falando em construção de adutora, não devemos entrar nesse mérito de como essa água chegaria à casa do povo. Ela tem que chegar na casa das pessoas.
Ela tem que chegar, e o município tem condições, ao menos do ponto de vista econômico, financeiro, de fazer chegar. Agora, o que falta? Falta gestão, falta vontade política, falta capacidade de se investir corretamente esses recursos. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, desde já parabenizando o secretário Jefferson pela precisa apresentação do orçamento, é que o povo de Guamaré encerra uma gestão, ao menos o povo que eu convivo mais, né? Como eu já disse, há pessoas que, faltando luz está bom, faltando água está bom, faltando estrada está bom. Para essas pessoas, eu não consigo, eu confesso que eu sou um incompetente, eu não consigo representá-la. Porque eu não vou chegar aqui e defender que deixem a estrada de Santa Maria 3 do jeito que está, porque está bom. Eu não sei dizer isso. Se alguém sabe, que diga. Eu venho aqui e digo que não é para ser daquele jeito, porque eu sei o que é uma estrada. Eu sei o que é uma estrada boa e sei o que é uma estrada ruim. Eu sei o que é o caos e sei o que é o conforto, né? O caos de você ter que ir, mesmo sem poder, ir em busca de 2 litros d'água, e o conforto de abrir uma torneira e a água sair. Eu consigo distinguir isso. E eu não vou inverter aquilo que eu acredito, só porque alguém acha que o bom é o caos. Então, fique com o caos, e eu vou continuar defendendo aqui aquilo que eu acredito. Então, eu encerro, senhora presidente, essas considerações, não adentrando nem o orçamento, porque mais uma informação que a população deve saber, é que, apesar de tudo isso que é apresentado, o parlamento já adotou um padrão de aprovar o orçamento com a margem de remanejamento, de relocação de recursos, na ordem de 30%. Então, só para facilitar os cálculos, se arredondarmos o orçamento de 2017 para 200 milhões, você está autorizando o prefeito a pegar 60 e fazer aí, ajustar aí como, enfim. Então, não há o que se falar vamos aqui discutir uma política para isso, é vontade. Isso está no papel? Tá, eu tenho vontade de fazer, eu faço, porque recurso eu tenho pessoal, inclusive, de sobra, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é essa, em nome das pessoas que esperam que a água chegue, que esperam que o saneamento se consolide, que esperam sepultar seus entes queridos num cemitério que lhe ofereça dignidade, dentre tantas outras coisas. É essa mensagem que eu deixo aqui, e espero que nessa nova gestão que está por vir, ela possa realmente sofrer uma alteração significativa e eleger como prioridade não aquilo que parte da cabeça do gestor, mas aquilo que ecoa da sociedade, né? Muito obrigado, senhora presidente. Continua facultada a palavra. Com a palavra, o secretário de Planejamento. Eu queria agradecer o vereador Gustavo aí pelas considerações. E só uma observação, eu não vou adentrar em todos os itens aí que ele comentou, mas eu queria, como eu iniciei a sugestão com relação à mudança a criação de uma outra área da atividade, e falei do exemplo de Cabaceiras, que é um investimento na área de turismo. Quando eu falo sobre esse assunto, é porque o governo em si, ele já captou essa mensagem do turismo. Obviamente que os investimentos que foram feitos em capacitação todos esses anos, a demanda da população foi para a área petrolífera, não foi para a área de turismo. O governo é que tem que realmente criar essa demanda, mas não é só criar a demanda, não é só capacitar. É só uma observação que eu quero fazer, não é nenhuma contestação do que o novo vereador está falando, não, é só algumas observações. Quando se fala em turismo, e mais especificamente aqui no caso de Guamaré, a gente tem aqui do lado sempre como exemplo Galinhos. E Galinhos, ele está no turismo nacional.
ele não está só no turismo regional. Aí alguém pode perguntar, por que Galinhos está se vende galinhos em São Paulo, Rio de Janeiro, no sul do país, em Belo Horizonte? Por quê? Porque Galinhos, alguém de Natal, alguma operadora turística de Natal, acertou com os empresários da área de Galinhos e colocou à venda os pacotes em São Paulo. Essa situação é uma situação criada realmente, é uma situação negociada, é uma situação em que você realmente prepara o município para isso. Galinhos, portanto, foi criada para isso. Galinhos, o gerente da pousada, senta com o gerente da agência de turismo lá em Natal. Quando você vende, eu sei disso porque antes de trabalhar na área pública, eu já trabalhei em banco e já trabalhei numa empresa operadora de turismo. E as operadoras de turismo, elas fazem isso. Elas operam efetivamente o turismo. E a operação ela é criada assim. Você identifica o seu potencial turístico, resolve os problemas locais com os que vão operar o turismo, né? Tanto é que Galinhos, há um tempo atrás, há uns 8 anos atrás, eu lembro disso que eu verifiquei em loco a situação de Galinhos. Galinhos, ela atendia ao público externo, o turista, muito mal, porque ela não estava preparada. O turista, ele vinha, descia no barco, pegava lá uma carroça daquela com um jumento e ia para a pousada, que ali já era um trabalho, uma venda turística, né? Você passeava de barco, você andava de jumento, você ia para um local bonito, ficava lá, mas você só tinha um atendimento mais ou menos equilibrado aonde? Na pousada. Na pousada, só. E aqui, para a gente tem que pensar que a gente não pode ter só um atendimento importante só na pousada, nós não vamos ter a mesma coisa que Galinhos. Nós temos outras opções. Então, na verdade, aqui tem que ser formalizado, e aí é o que eu falo isso para vocês, que eu estou falando isso em nome do governo, obviamente o governo já está pensando nisso. A gente tem que negociar isso com o operador de Natal, o operador de Natal colocar a venda Guamaré lá em São Paulo, Rio de Janeiro e sul do país, e na hora que alguém vier de lá vai dizer assim, eu quero o pacote Natal, Guamaré, Galinhos. Eu não vou querer o pacote só Natal, Galinhos, né? Eu quero Natal, Guamaré, Galinhos. Aí, quando essa venda acontecer no sul do país, o turismo aqui deslancha. E aí a gente tem que estar preparado. Preparado para receber esse pessoal quando chegar, preparado para saber recepcionar, preparado para atender, preparado para uma série de coisas. Então, só complementando para deixar ciente que existe realmente essas coisas que estão sendo vistas e que existe todo um trabalho a ser feito, né? Para que a gente possa estar junto com Galinhos, que eu não acredito que a gente deva tomar esse turismo de Galinhos, não, vai ser um complemento. A venda, na minha opinião, tem que ser Guamaré, Galinhos, porque as pessoas vão querer passear no Rio, lá em Galinhos, vão querer passear no Rio aqui também. Então é isso. Obrigado. Quero registrar a presença do secretário adjunto da Secretaria de Agricultura, senhor Dedé de Hélia. Não havendo mais quem queira se pronunciar, esta presidência vai encerrar esta sessão de audiência pública referente à LOA 2017, avisando a população que a peça da LOA vai ficar aqui nesta casa para as pessoas que queiram fazer, que seja colocada alguma emenda para modificar até o dia 6/12, aonde depois nós vamos sentarmos e ver o que é que podemos fazer, mediante as solicitações da população. Agradeço
ao secretário de Planejamento, senhor Jefferson, pela ótima explanação e sempre é muito prestativo e colocando, discutindo aqui os questionamentos. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que compuseram esta mesa e a todos aqui presentes. A Guarda Municipal também, meu muito obrigada. Aos nobres colegas vereadores, muito obrigada. E tenham uma boa tarde. Obrigada.